Bom dia, Valtuir, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também ao professor Lucas Divino Magalhães, que está aí participando do programa, também ao Alisson, que está aqui presente. Eu quero dizer que nós estamos aqui hoje apresentando à sociedade, ao povo de Itapuranga, um projeto novo, um projeto diferente, o projeto da esperança, onde nós acreditamos que não se constrói uma cidade mais digna, humana e desenvolvida sem a participação do povo. Quando a gente fala em programa, em administração participativa, quando as pessoas, muitos candidatos falam em transparência, é importante a gente dizer de que forma que vamos fazer essa transparência. Eu quero começar dizendo isso. A transparência se faz com o povo, se faz diante de um mandato respeitoso, trazendo a população para participar do governo. E nós, eu, Paulinho Mila e Paulo Horta, acreditamos numa Itapuranga melhor, assim como você acredita, como o José acredita, o Pedro acredita, que sonha com a Itapuranga bem gerida. E nós, no nosso projeto, no nosso intuito, nós não estamos vendo a prefeitura como uma fonte de enriquecimento para grupo nenhum e para família nenhuma, como nós já vimos em outros governos. Nós estamos vendo a prefeitura e sempre vimos a prefeitura como uma fonte de recursos que deve ser aplicada corretamente para as pessoas de forma justa. Isso que nós propomos de início para a sociedade. Nós queremos uma prefeitura que realmente defenda o direito de uma saúde digna, de uma educação de qualidade e uma cidade limpa, uma cidade cuidada. Isso que nós queremos. Ao longo da história de Itapuranga, nós tivemos pessoas que viu a Itapuranga, a prefeitura, como uma fonte de enriquecimento. A prefeitura não pode ser vista dessa forma, Valtuir. Divino Magalhães. Vamos lá. Paulo e Mila, bom dia. Bom dia, Eu faço a primeira pergunta na questão da infraestrutura. O 02.1.2 é no sua linha 4ª, onde você fala e utilizar a fábrica de bloquete, ou seja, o paralelepípedo, e a fábrica de asfalto em si, para fazer o asfaltamento. Você cita aqui do Conde, dos Arcos e do Imperial, não é isso? E agora eu faço a pergunta: como será esse processo? Porque o asfalto não se resume só na capa asfáltica, vamos dizer assim. Precisa da infraestrutura. Exemplo, a rede pluvial, se não o asfalto, principalmente na área urbana, o plano diretor já pede isso. Não vou falar nos bairros rurais, como você citou aqui, a vila, os distritos e o povoado, que seja Sibério, Lages, Cruzeiro Dourado, Diolândia e Vila São José. E só um outro ponto. A prefeitura vai ter a sua estrutura própria para fazer esse asfalto? E outra, sendo o asfalto de bloquete, esse popular que a gente conhece de bloquete, não dá uma ideia de diferenciamento no tratamento dos bairros? A cidade com asfalto liso e os bairros mais afastados com asfaltos trepidantes. Divino Magalhães, muito boa pergunta, e a gente tem dito isso com muita clareza ao longo da administração e principalmente nessa administração passada. Nós vimos aí grandes promessas de campanha na pavimentação asfáltica de vários setores, inclusive mencionava em 10 setores. Nós precisamos tratar Itapuranga, dentro da nossa projeção, dentro dos projetos e da plataforma de governo, com o pé no chão, diante da realidade, daquilo que nós podemos fazer de fato. Nós não podemos vender uma esperança de que tudo será fácil, mas que eu posso dizer que é capaz, sim, da gente realizar grandes coisas no momento que a gente tiver a iniciativa e o comprometimento com a sociedade, para que não seja apenas promessas fictícios e planos de governo fictícios. Veja bem, essa fábrica de broquete hoje, ela está ali na prefeitura, nós temos um caminhão, uma usina de asfalto também, para recapeamento, está hoje totalmente deteriorando ali no tempo. Eu fiz, inclusive, um vídeo há 2 anos atrás, falando dessa usina de asfalto, que foi um descaso
Porque se um governo deixa algo de importante para outro governo, nós temos que ter a postura de aproveitar e trabalhar com aquilo. A fábrica de broquete, ela pode estar, sim, trabalhando diariamente, começar no primeiro ano de governo, fabricando os broquetes para que nós possamos fazer, quem sabe, 2, 3 ruas por mês, e a gente possa fechar o ano, Divino, com mais de 24 ruas, que nós temos 12 meses no ano. Isso é possível trabalhar com o pé no chão. O que não é possível, vender uma esperança e até mesmo tentar fazer empréstimos de 10 milhões, como era a proposta, para justificar a não realização daquilo que foi prometido. Então, é essa a proposta. Nós temos hoje, e aí é uma proposta até mesmo de falar diretamente com o juiz e também com a parte do diretor da nosso presídio, de usar a mão de obra dos presos, professor Voltaire. Nós precisamos, eu lembro que ali no Xixazão, na horta, era cuidado pelos presos, então nós podemos ali pegar 10 presos, e isso de uma forma tranquila, onde as pessoas poderão ter, em 3 dias, 3 dias trabalhado, tem um dia a menos na pena. Então, nós podemos usar a mão de obra ali dos detentos, né, para que a gente possa construir. E isso a gente também está fazendo um trabalho social e um trabalho da interação dessas pessoas que estão ali no presídio. E a gente apresenta isso com muita clareza para a sociedade, que é um projeto pé no chão, um projeto que é capaz de realizar. E sobre as ruas, do diferenciamento do bairro, não, nós, aqui na porta da prefeitura, nós temos uma rua de broquete, né, professor? Então, no Xixazão também, nós temos o Xixazão, que quase todo foi construído no início de outros governos. Há muito tempo ali tem ruas de broquete, há mais de 20 anos, e isso diferencia. E nós temos também, quando você fala de todo o trabalho de pavimentação, que nós temos aí a fábrica de manilha também, para fazer a rede fluvial. Nós podemos trabalhar junto essas duas coisas. Não é uma coisa que nós vamos montar uma fábrica primeiro, nós temos isso, só precisa ser reativado. Professor Lucas. Então vamos lá, professor Voltaire. Paulinho, eu vou para a pauta do eixo de desenvolvimento da governança participativa e responsável que aparece no seu plano de governo. O plano de governo menciona que a importância do combate à corrupção, porque a corrupção é apresentada como um problema da administração pública. Para solucionar esse problema, o plano menciona adotar medidas que venham da iniciativa privada, assim como promover a participação coletiva da sociedade na administração pública. A ideia da participação popular, ela historicamente sempre apareceu nos planos de governo de diferentes partidos. A minha pergunta é: como a população poderá acreditar que a participação popular ocorrerá efetivamente no seu governo? Ô Lucas, quando você fala aí desse combate à corrupção, principalmente com a participação privada e também com a população, nós temos diversas propostas e nós temos aí a ouvidoria. Nós precisamos ter a ouvidoria atuante e precisa dentro da nossa prefeitura, que às vezes não funcione de forma precisa. Então a gente quer fazer um trabalho de combate à corrupção, começando desde o momento que a gente faz, diante da nossa campanha de não se comprometer cargos e nem vender uma prefeitura, para a gente ter pessoas técnicas e pessoas humanas, de fato, que esteja disposta a trabalhar com o mesmo objetivo que a gente dentro da administração. Hoje, se você faz uma campanha pelas ruas, distribuindo emprego antes da eleição, você está sujeito a colocar pessoas que não estão capacitadas e, ao mesmo tempo, que elas não têm condição sequer e de entender daquela área. Então, veja bem, nós precisamos de pessoas certas, no lugar certo, e nós precisamos também monitorar todo o sistema para que a população esteja nos acompanhando e possa estar divulgando através de uma ouvidoria. Nós temos hoje, talvez, desvios e gastos desnecessários com a administração, até mesmo nos veículos. Hoje, eu posso te dizer, nós precisamos monitorar toda a frota de Itapuranga, dos carros hoje, que às vezes não está em serviço. Isso também é um ato de corrupção, isso é um ato de desvio de recursos que está sendo gasto de forma desnecessária. Então, nós precisamos, sem dúvida, quando
a gente fala do recolhimento dos carros às 5 horas da tarde na prefeitura, para que seja monitorado os gastos desnecessários, que para mim é um desvio dos recursos que tem aumentado muito o grande gastos com combustível na nossa cidade. A corrupção, ela precisa ser, sem dúvida, combatida, mas ela, antes de tudo, ela precisa ter pessoas corretas, pessoas certas, no lugar certo, para que realmente esteja comprometida com a população, comprometida com o governo da esperança, um governo da verdade, que não pode ser apenas uma proposta. A transparência e o mandato que a gente propõe à sociedade, o mandato participativo, ele quer dizer tudo. A sociedade saberá, de fato, quanto que está entrando nos cofres públicos em termos de recursos. Nós precisamos discutir com a sociedade um orçamento participativo, quanto que o nosso município arrecadou de IPTU. Isso tudo traz uma transparência. Não receber o IPTU ou qualquer dinheiro da prefeitura em caixinhas de sapato, como a gente já vimos em alguns órgãos da prefeitura. 7h28. Eu vou agora para o tema saúde, que é o item 5, né? Porque traz no plano o plano que vai garantir as equipes multiprofissionais nas unidades básicas de saúde. E a minha pergunta é o seguinte: essas equipes multiprofissionais, candidato Paulinho Mila, vereador Paulinho Mila, mesmo diante de um cenário contencioso que a gente vive, orçamentário, mas também da pandemia, como garantir essas equipes multiprofissionais nas unidades básicas de saúde? E eu queria que você comentasse como é que seria essa implementação. Voltaire, você pode repetir, por favor? Posso sim. Como garantir, né, as equipes multiprofissionais nas unidades básicas de saúde de forma completa, porque no plano fala que existe toda uma garantia de multiprofissionais, ou seja, médicos, dentistas, odontólogos, em todas as unidades básicas de saúde. Então, como garantir isso dentro de um cenário, inclusive, contencioso, orçamentário, que nós temos para o próximo ano e, assim, nos futuros que virá por aí? Voltaire, primeiro, a gente precisa pontuar algumas questões que vêm ocorrendo no nosso município. Eu acredito que em determinadas áreas a gente trabalha-se com prioridade e outras a gente precisa dizer que precisa ter contenção de gastos. Se a gente trabalha com os gastos da prefeitura, não prioriza o que é gasto público, por exemplo, nós temos aí apadrinhados dentro da prefeitura, como, digamos assim, apadrinhados políticos, que realmente não têm uma função produtiva, que realmente desempenham um papel interessante para a sociedade. Não estou aqui falando que nós não teremos cargos comissionados, cargos de confiança. Precisamos sim, e precisamos contrato, principalmente nessas áreas que você acabou de mencionar. Mas o grande problema da administração é que às vezes o dinheiro nosso está sendo gasto em outras áreas que nós precisamos conter gasto. Eu tenho dito isso. A administração, a primeira ação do nosso projeto, para implantar o projeto e dar sustentação de tudo aquilo que a gente propõe para a sociedade, é a contenção de gasto onde precisa, fazer um enxugamento onde precisa. Não dá mais para você manter, além de todas as suas responsabilidades, além de todo os seus compromissos que tem que estar em dias, com aquilo que já é por lei, você ainda manter um nível altíssimo de gasto. Então, a gente pretende fazer um enxugamento, fechar as torneiras do poder público, para que a gente possa manter essa saúde de qualidade que a gente sonha, que a gente propõe para o nosso município, que a gente está propondo para o nosso município. Então, é possível sim, mas é ter pessoa, como eu disse, pessoa certa nos lugares certos, que realmente ela traga e desempenhe um papel importante e produtivo para a nossa sociedade. Nós estamos aí vendo, agora nessa pandemia, contratações que parece que serve como mais como uma questão eleitoreira. Nós não podemos ver dessa forma. Se a gente precisa de um enfermeiro, se a gente precisa do psicólogo, se a gente precisa do médico, nós temos que saber que nós temos que ter orçamento para isso. Trabalha de forma abusiva com o dinheiro público e depois já aconteceu em mandatos anteriores, onde a conta do mês não fecha, onde ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal dos 54% e que tem que demitir algumas pessoas no final do ano para poder fechar
a folha, fechar o ano dentro da lei. Então, isso não será permitido dentro do nosso governo. Nós queremos fazer a coisa com o pé no chão, com muita clareza e realmente tendo a capacidade de ter funcionários e pessoas trabalhando de forma humana dentro desses órgãos que realmente precisa. Eu vou dizer, dentro da prefeitura, às vezes a gente chega, pessoas trabalhando, vou dar um exemplo, pessoas que estão mexendo no celular e mal diz bom dia para a gente. Nós precisamos de pessoas que dão atenção para o povo, não só para mim, por ser vereador, mas para o senhor, para a senhora, para a criança, para o adolescente que chega lá em busca de uma informação. E essa pessoa, esse cargo foi criado apenas para sustentar uma promessa de campanha. É aquilo que eu disse anteriormente, vende a prefeitura, está negociando a prefeitura antes de ser eleito, depois a prefeitura ela é mantida apenas para cumprir com as promessas políticas. Nós não podemos ver a prefeitura dessa forma. Se a gente trabalhar de outra forma, como nós estamos propondo, nós temos sim, nós vamos ter dinheiro, nós vamos ter recursos para a gente bancar e para a gente alimentar todo o sistema da saúde e outras demais áreas que nós precisamos. 7h33, professor Lucas. Então, professor Valtuir, eu continuo com a pauta da saúde. Candidato, um dos objetivos apresentados no plano de governo está em resolver os problemas inerentes à Santa Casa do Povo. O plano fala em reestruturação da Santa Casa. Nessa reestruturação, que o seu governo propõe, existe a possibilidade da prefeitura assumir definitivamente a direção da Santa Casa no seu governo, Paulinho? Ô Lucas, a gente tem sido parceiro da Santa Casa ao longo do tempo. Nós temos uma história que meus pais ajudaram a construir as primeiras paredes ali com as pessoas ligadas naquele período com o sindicato, com a Santa Casa. Então a gente tem um carinho e valoriza muito a Santa Casa. Nós precisamos trabalhar todas as a intenção de trabalhar com a Santa Casa é diante de um diálogo. Tudo que a gente for fazer é com muito diálogo. E talvez há 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás, eu fui procurado pela alguns membros da Santa Casa, me procuraram para ajudar. Eles indicaram uma pessoa dentro do conhecimento aqui próximo de Ceres e Goiás Velho para ajudar a recuperar a filantropia. E tem pessoas lá hoje que podem esclarecer isso. E a gente indicou a ex-secretária de Ceres, a ex-secretária de Saúde de Ceres, que trabalhou com a prefeita Inês, e que é uma pessoa muito capaz e hoje está ali ajudando a recuperar a filantropia. A filantropia talvez é o passo mais importante para toda a questão de melhoria, para a gente ver a Santa Casa crescer novamente, desenvolver um trabalho, porque não dá para ver toda aquela equipe e os trabalhadores se arrastando e vivendo ali com 5, 6 meses de atraso. Então, nós precisamos sim, mas o que nós propomos para a Santa Casa é uma parceria, que nós possamos fazer da Santa Casa de forma justa, porque ali tem 44 leitos escritos na saúde do SUS, e que não pode ser apenas usado para ser escrito com os 44, enquanto o municipal tem 33 leitos. Nós precisamos, como diz o ditado, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos trabalhar, fazer justiça dentro desse propósito, que é a parceria com a Santa Casa, e dar espaço para eles trabalhar. Se a gente fizer o convênio e essa parceria através da produtividade, nós precisamos deixar eles realmente produzir. Nós temos que dar condições, reavivar aquela Santa Casa, fazer dela um local que as pessoas realmente possam procurar e sair dali atendida de forma satisfatória. E isso, de fato, acontece, porque a Santa Casa é muito procurada. Mas, acima de tudo, nós precisamos ser parceiro de fato. E eles precisam trabalhar com a produtividade. Não pode apenas dizer que é parceira e, às vezes, passa um valor insignificativo para a Santa Casa e quer que eles resolvam toda a problemática ali. Nós precisamos entender que a Santa Casa é importante para o município. Tanto importante para o município, quanto o município para a Santa Casa. E isso é formar, de fato, uma parceria com muito diálogo. E nós já estamos ajudando a resolver essa problemática que é da filantropia, que ao longo do tempo, desde 2010, salvo me engano, deixou de alimentar o sistema, por isso que perdeu a filantropia. E foi também um erro grotesco das gestões que estavam ali,
repassando recursos e trabalhando junto com a Santa Casa, que poderia, os secretários que passaram ali na Secretaria de Saúde, deveria ter feito uma orientação básica, dizer, olha, nós não podemos permitir que vocês trabalhem dessa forma, precisa alimentar o sistema. E aí foi com isso que perdeu a filantropia, e hoje perde inúmeros recursos, a nível estadual e federal, por causa da falta da filantropia. E a gente já está fazendo, antes mesmo de ser prefeito, nós estamos colaborando com isso. E colaborando mais ainda, nós colocamos emenda parlamentar ali, do qual nós estamos equipando, colocando 5 aparelhos novos ali, que foi uma exigência do CREMEGO, o Conselho Estadual de Saúde, que pedia a eles que não podia funcionar mais sem esses aparelhos. Então, nós colocamos emendas importantes através da deputada Adriana Corse, e a gente quer fazer isso, buscar as fontes de recursos que nós temos e que nós já damos, nós colocamos aí, demos exemplo de que é possível a gente fazer algo de importante com as grandes parcerias que nós temos a nível de Estado e de deputados que nos representam a nível federal. Nós colocamos também uma emenda de 140 mil para o municipal, que é para reforma e equipamento de aparelho. Nós construímos um governo de esperança e nós construímos dias melhores na prática, e não apenas na teoria, nas propostas, nas promessas, como a gente já viu muito acontecer. 7h38, 7h38, Divino. Vamos lá, vamos para o desenvolvimento sustentável, é o tópico. E o item, a linha é a 6ª. O candidato fala no programa de governo dele da implantação. Um dos exemplos do desenvolvimento sustentável é da implantação de caçambas, ou seja, duplicadas para a coleta de resíduos sólidos, recicláveis e não recicláveis. E também da criação do chamado dinheiro verde, é o voucher, que as pessoas que for credenciadas com esse voucher também vão comprar da outras credenciadas produtos dos trabalhadores rurais ou dos comerciantes da cidade. Eu queria que o senhor explicasse isso. Parece que é um arranjo bem complexo para ser simplificado assim no item 6º desse tópico. Como que ficaria isso? Como o gestor trabalharia com transparência, demonstrando que o comerciante está apto para encaixar nesse processo, tanto o comerciante quanto o produtor rural, eu acredito que o senhor está falando da Feira dos Produtores, e quanto essas pessoas que vão fazer esse trabalho de reciclagem. Como vai ser provado que eles estão fazendo a reciclagem e que eles estão colocando os resíduos nas caçambas adequadas? Divino, primeiro nós precisamos iniciar esse trabalho de forma educacional. Nós precisamos buscar isso nas escolas, com a população, implantar através de uma audiência pública. Nós precisamos passar essa confiança para que as pessoas realmente estejam dispostas a contribuir, ter uma cidade limpa, uma cidade bem cuidada, que nós não temos mais, daqui um tempo, nós não temos mais lugar de colocar lixo, viu, professor? E isso está sendo visto na nossa cidade aqui, ó, a prova do lixão. Há pouco tempo tocaram fogo ali no lixão, né? Isso é vergonhoso. Os moradores ali, ao próprio local. Então nós queremos criar também na parte das escolas, através da Secretaria de Educação, com as crianças e com toda a população, e como eu disse anteriormente, fazendo ali audiências públicas para a gente traçar metas junto, com muito diálogo com a população, que nós precisamos buscar esse enfrentamento junto. Não é um problema do prefeito, é um problema da sociedade, é um problema do povo. E nós precisamos interar e colocar o povo a par disso, que é uma questão de saúde pública. E nós queremos criar, através da iniciativa pública e privada, para as pessoas que têm interesse de reciclagem, o material reciclado aqui, o lixo, para que isso seja feito. Então, essa proposta do dinheiro verde que a gente coloca, precisa, sim, sem dúvida, hoje um ponto de coleta. Você vê, Valtuir, aí alguns lugares que faz a compra das latinhas de alumínio, né?
as latinhas de cerveja, de refrigerante, que hoje é colocada. Se a gente tiver um ponto de coleta dessa forma e trabalhar de forma bem, diante de uma conscientização com a população, nós vamos apresentar um grande projeto para a sociedade em termos dessa coleta seletiva. Mas, acima de tudo, ela precisa estar diante da minha vontade de resolver, com a vontade da população, conscientizando todos, e precisa iniciar lá em casa. Quando a gente trabalha também com as crianças nas escolas, tendo as coletas seletivas nas escolas, que a criança, desde do Jardim 1, Jardim 2, e todas que vai levar o seu lixo na sala de aula, tirar quando alimenta, que levam alguma coisa para o lixo, ele aprender que tem um local certo de ele colocar o lixo. Esse ele vai levar para dentro de casa junto com os pais. E os pais também irão fazer o seu dever de casa, tendo a coleta seletiva, tendo os resíduos nos locais certos, para a gente começar um trabalho que não seja um trabalho apenas da vontade, mais uma vez eu quero dizer, não é a vontade do prefeito, mas sim de toda a população, da gente ter uma cidade bonita, uma cidade cuidada e, acima de tudo, tendo a certeza aonde estamos colocando o nosso lixo. É entristecedor a gente andar pela cidade, às vezes, copinho, sacolinha jogado pelas ruas. Nós precisamos de um processo educacional o mais rápido possível, um trabalho de conscientização para que nós possamos, de fato, resolver essa problemática do nosso município, que eu acredito que é um problema de várias cidades. 7h43, né? Conversando hoje na nossa roda de conversa com o vereador e candidato a prefeito Paulo Mila. Agora eu vou para a economia, né? Vocês falaram já de meio ambiente, mas eu vou trazer o assunto de economia e indústria, está no item 2 do plano de governo, né? No plano, candidato, você afirma que irá criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Queria que você falasse um pouco o que é esse conselho, quais são os objetivos, né? Qual a importância de um Conselho de Desenvolvimento Municipal Econômico para pensar a questão da economia e da indústria em nosso município? Valtuir, é muito importante quando a gente traçar metas junto, para a gente chamar a responsabilidade desse crescimento econômico junto ao poder público e a empresa, né, e a parte privada, a gente formar esse conselho, né? A gente já vinha discutindo isso também ali na formação de um gabinete, né? Um gabinete de desenvolvimento municipal que estará integrado junto com o conselho. E a gente precisa buscar e trazer a sociedade, né? A sociedade civil, a comunidade acadêmica e todas as pessoas que possam participar, e também os lojistas e todo aquilo que nós podemos fortalecer para a gente discutir o processo econômico do nosso município. Esse para mim, de fato, vem concretizar uma gestão participativa. Porque não basta só a gente traçar a meta da discussão participativa do recurso, dizer, olha, nós recebemos uma emenda e aonde nós queremos implantar ela de forma precisa, onde que realmente é prioridade. Mas também discutir com a sociedade, através desse conselho, fortalecerá muito essa interação entre a indústria, entre o crescimento da cidade com o poder público, dizer o que nós podemos construir junto. E quando a gente tem a proposta do gabinete de desenvolvimento do município, que hoje a gente vê as pessoas, às vezes, sem rumo, sem saber quem procurar dentro da prefeitura, um órgão para dizer, olha, o que vem me desembaraçar essa pessoa, que às vezes não tem condição da elaboração de um projeto, não tem condição de resolver os seus problemas, e esse conselho, esse gabinete de desenvolvimento municipal, ele vem orientar e fortalecer essas pessoas, ajudando a desburocratizar todo o sistema, Valdir. Muitas pessoas, às vezes, querem abrir sua pequena empresa, ou quer trabalhar lá no meio rural, na agricultura familiar, com a fruticultura, ou até mesmo com a horticultura. Ele precisa do quê? Ele precisa de cumprir os protocolos dentro do meio ambiente. E a gente vê que, às vezes, até mesmo a dificuldade de uma outorga d'água leva meses para ter uma resposta. Nós não estamos dizendo que nós queremos atender e cumprir com todos os protocolos do meio ambiente, mas nós queremos que a resposta a essas pessoas interessadas que quer produzir, que quer investir, que quer trazer aí, fomentando a nossa economia, nós precisamos trazer um resultado mais rápido.
Quando a gente trata do meio rural, existe um período de tempo que às vezes é mais propício trabalhar com a hortaliça ou com aquela fruticultura dentro de determinada da seca. E às vezes passa o período e a pessoa perdeu o tempo, é vencido pelo cansaço. E esse gabinete não vai ajudar só a questão rural, mas sim aqui dentro da cidade também. Nós estamos vendo aí, ó, pessoas que às vezes sem conhecimento nenhum, ele fica meio que vago, sabendo aonde busca a informação. E esse gabinete e o conselho, esse conselho que a gente acabou de fazer, trará, sem dúvida, um diálogo muito preciso junto ao poder público e junto ao crescimento. O que nós podemos melhorar? O que o órgão público pode ser e trabalhar junto com essas empresas que estão desenvolvendo um papel importante na nossa cidade. 7h47, Divino Magalhães. Eu volto na questão do desenvolvimento sustentável ainda, candidato. No mesmo tópico lá, só que mais um adiante aqui, a linha sétima. Vamos assim, você colocou que no plano que vai fazer o projeto Adote uma Nascente, principalmente na região do Rio Canastra, e que essas pessoas que adotarem uma nascente, elas terão abate, vamos dizer assim, nos impostos que competem ao município cobrar do trabalhador, dos produtores rurais. Só que aqui está havendo um problema. Não estou dizendo que os trabalhadores rurais não pagam impostos, eles pagam impostos embutidos. Convenhamos. Até o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ele não é pago direto à prefeitura, pelo meu conhecimento. Como o senhor fará isso para saber descontar esse imposto, abater a alíquota de impostos para esses trabalhadores, para esses produtores que adotarem uma nascente próximo ao Rio Canastra? Primeiro, Divino, nossa preocupação, ela vem de encontro com o meio ambiente. Não é uma questão só de embelezamento, não é uma questão só de uma proposta para nosso município, mas isso com a preocupação hoje com a qualidade de vida das pessoas no nosso município, porque nós estamos vendo aí o Rio Canastra cada vez mais, a água no período da seca, daqui a um período nós não vamos conseguir aí ter água na nossa cidade para abastecer toda a população. Então nós precisamos ter uma meta de trabalho, sem dúvida. E o ITR, hoje, esse imposto que você acaba de colocar, é da responsabilidade do município hoje. Então, já é colocado, era um imposto que não era pago, recolhido pelo município, mas hoje é da responsabilidade do município e a gente pode trabalhar, assim, com a isenção, com percentual ali, com desconto nesse ITR, para que a gente possa construir, como a gente viu um exemplo em outras cidades, e até hoje nada foi feito. Nada foi feito em termos de recuperação. Vou dizer nada, mas nós tivemos um projeto do Dr. Felipe, né, que, salvo me engano, o Dr. Valtuíra, um projeto Ser Natureza. Ser Natureza. Ser Natureza, e depois acabou ficando esquecido, e a gente precisa dar continuidade, que era um projeto bacana, um projeto que nós precisamos construir diante daquilo que nós sonhamos de trabalhar com o meio ambiente, de que a gente possa dar exemplo em outros municípios. Então, esse Adota uma Nascente é possível, sim. A gente quer trazer a parceria das pessoas, o entendimento, também um trabalho de conscientização. Primeiro, começa com o trabalho de conscientização, que você não chega lá no produtor rural, que às vezes ainda não está consciente de que nós vamos ter essa fonte de riqueza tão importante que é a água, e que isso um dia vai acabar se nós não cuidarmos disso. Então, é uma proposta muito importante nesse momento, nesse governo, um governo de esperança, como eu disse, um governo que vai traçar metas, que a água é um problema de todos hoje, viu, doutor? A gente precisa recuperar. É um dever também que a gente precisa chamar aquela que explora a água no nosso município, que é a Saneágua.
Hoje tem uma concessão feita para a Saneágua, mas a gente quer ver uma proposta também na Saneágua para recuperar essas, não só as nascentes, ali não só as margens do Rio Canastra, mas as nascentes que são os fluentes que abastecem o Rio Canastra. Nós precisamos exigir isso também de órgãos como a Saneágua. 7h52, professor Lucas. Bom, professor Voltair e candidato Paulinho, eu vou para a pauta da segurança pública, que sempre é uma pauta importante, principalmente em um país tão desigual como é o Brasil. Bom, então vamos lá. O plano de governo, candidato, menciona apoio às forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Porém, pesquisadores e pesquisadoras têm afirmado que a política de segurança pública no Brasil não é voltada ao controle do tráfico, mas é uma política de violência, aprisionamento e morte da população jovem, negra e periférica. Apoiar o combate às drogas nesse contexto e nessas circunstâncias não seria apoiar a política de violência contra a população pobre? Não, Lucas, nós temos a intenção de uma política de combate às drogas, ela se inicia, como eu disse anteriormente, nas escolas, investindo na juventude, desde a primeira fase na escola. Nós precisamos trabalhar isso com muita postura, porque hoje as políticas públicas para a juventude estão praticamente, viu, professor, praticamente escassas do nosso município. Nós precisamos trazer a interação e o envolvimento dessa juventude, e também o adolescente e as crianças nas escolas. Nós precisamos trabalhar com palestras nas escolas. Nós precisamos talvez interagir ali, até mesmo pessoas que têm essa capacidade de levar essa mensagem, de levar e trazer junto aos órgãos, viu, professor, dizer, nós temos exemplo aqui na nossa cidade de recuperandos que a gente pode trazer para ser mostrado dentro das unidades escolares o que a droga faz com as pessoas, com o ser humano. São programas, então, assim, alternativa à violência, as famílias, onde as famílias possam estar a cada dia mais preparadas. Então a gente precisa traçar metas junto, desde o início da unidade escolar, desde o Jardim 1 até a formação das crianças e trazendo políticas públicas para essa juventude, para essas pessoas. Nós precisamos trabalhar com muita precisão nesse momento. Então essa interação, essa participação do poder público do município, ela é muito importante, professor Lucas. 7h54. Eu vou falar da educação, Paulinho. Agora já estamos, que você está citando essa questão da educação. Fala-se lá no item 8 da educação sobre a plataforma municipal de educação digital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como seria essa instalação dessa educação digital, tanto para os professores, para os alunos, aos pais, mesmo tendo ainda a dificuldade, por exemplo, acesso à internet. Como é que seria essa participação da gestão pública em relação a esse sistema de educação digital que possa, por exemplo, atingir alunos nossos que estão em regiões com dificuldade de acesso e tudo mais? Eu queria que você falasse como é que seria essa questão da plataforma municipal de educação digital. Primeiro, né, Walter, aqui quando a gente fala você abrangiu aí na área urbana, né, nós precisamos sim levar esse recurso para as escolas, as unidades urbanas também, para a gente iniciar um trabalho importante digital, resolver a grande problemática da energia elétrica que tem nas nossas escolas, que eu incansavelmente fiz inúmeros ofícios e reclamações para a atual gestão nas unidades escolares da nossa cidade, que a questão digital e todo o trabalho ali das escolas, hoje tem ofício meu, inúmeros lá na Câmara, como vereador, pedindo que a Prefeitura, que o Poder Público, possa resolver o grande problema da escola século XXI, que determinadas horas você tem que deixar de ligar alguns aparelhos para que possa usar os computadores. Ar-condicionado não funciona corretamente. Então, isso tudo envolve, dentro de um trabalho da Prefeitura, que a gente precisa fazer o nosso dever de casa, ter o prédio de forma precisa, que realmente possa oferecer condições de estrutura para os nossos profissionais. Então, a gente precisa estabelecer regras e também
metas para desenvolver esse trabalho. Não basta só colocar no projeto e a gente chegar lá na escola depois dizer, olha, nossa energia não comporta. Nós queremos sim esse trabalho digital para as escolas, para que as crianças, além dos profissionais, onde os profissionais possam, ali tem, onde possa fazer suas pesquisas, seus trabalhos, mas as crianças também, que a criança pode ter um espaço para que ela possa fazer as pesquisas, os seus trabalhos, envolvendo um envolvimento diante de um sistema educacional diferente, que hoje, de forma muito precisa, os professores hoje estão trabalhando nesse momento de pandemia de forma digital, né? E nós estamos vendo aí algumas regras impostas que as pessoas, e também até o ensino à distância, e isso não oferece, não que eu venha sustentar isso, eu acho que a educação e o ensino tem que ser realmente presencial, mas nós precisamos trazer e dar essa sustentação no ensino digital, onde a gente possa ter a condição de um aluno acompanhar diante de um programa, onde ele está às vezes com uma dificuldade no aprendizado, ele ter condições de acessar nesse programa uma busca dentro da sala de aula ou até mesmo junto com o professor ou em casa também. Isso a gente vai melhorando cada dia mais, que todos foram pegos de surpresa, né, Valtuir? Diante dessa pandemia, de todas as dificuldades que nós estamos vendo aí no nosso país. 7h58, já estamos caminhando quase para o final, os 40 minutos rodados aqui da entrevista. Divino? Vamos lá, candidato, ainda no tema educação. Tem um item aqui, é o 13º, melhorias com a parceria da iniciativa privada na circulação de ônibus para os estudantes matutinos, vespertinos, noturnos. Aqui o senhor especifica para o ensino superior do noturno, da iniciativa pública e privada. Como seria essa circulação, essa facilitação dos ônibus? Eu quero pegar mais nessa ideia do ensino superior na parte noturna. A prefeitura vai oferecer transporte para esses estudantes? Divino Magalhães, quando a gente lá numa fala das colocações do Valtuir, quando eu falo do enxugamento, do fechar as torneiras da prefeitura, que é onde a gente possa economizar os gastos desnecessários, quando a gente quer monitorar os carros da prefeitura, o recolhimento às 5 horas da tarde, que há um gasto desnecessário, descontrolado dos gastos com petróleo, com combustível na nossa cidade, que nós já tivemos aí determinados anos que gastaram até mais de 1,5 milhão por ano com gastos com a prefeitura. Mas os carros, a frota da prefeitura hoje, toda a frota, Valtuir, ela não tem um horário de recolher. Ela precisa ser recolhida às 5 horas da tarde, ela precisa ter um comprometimento do secretário com os funcionários para que a gente possa fazer uma grande economia naquilo que está sendo usado como desperdício, o combustível. E nesse intuito de trazer essa economia, a gente vai poder corresponder realmente com esse trabalho que nós sonhamos de valorizar e de fazer esse trabalho junto com os alunos que buscam e faz uma universidade, faz uma faculdade fora do nosso município. E então nós estamos apontando o que nós queremos, mas também a fonte de recursos que nós podemos utilizar daquilo que está sendo usado como desperdício. Às vezes que a gente não consiga, às vezes nós queremos trazer e diante de um diálogo, buscar a solução, que seja o transporte, que seja para custear junto àquele que já faz o serviço. E isso é possível sim, desde que a gente faça o nosso dever de casa, o nosso trabalho de forma séria, de forma respeitosa, enxugando os gastos públicos, como eu coloquei, nós vamos ter recursos para sustentar esse projeto, essa condição da gente ser parceiro e valorizar a educação de ensino superior dessas pessoas que estão buscando uma formação que certamente trará um desenvolvimento importante no nosso município. E voltando a falar sobre o tema da segurança, quando a gente mencionou lá sobre as palestras, e a gente trazer em parceria também do PROERD, que faz um trabalho importante ao combate às drogas, que eu até deixei de mencionar, eu quero voltar a esse tema, para a gente buscar essa parceria. Quem sabe esses policiais, esse programa do PROERD possa
a introduzir outros alunos, outras turmas, para a gente trabalhar desde do pequenininho até a formação desses jovens e adolescentes no nosso município. 7, não, são 8 horas, 1 minuto. Professor Lucas, estou confundindo o horário aqui. Não, tudo bem, professor Valdir, tudo tranquilo. Bom, eu continuo com a pauta da educação, só que agora pensando a nível superior. Bom, Paulinho, o plano de governo fala em compromisso com a UEG. Mas, como nós sabemos, a UEG ela é vinculada ao Estado. Fator esse que dificulta que a política municipal tenha condições de atuar efetivamente para a manutenção da unidade universitária no município de Itapuranga. Nesse sentido, como o seu governo acredita que poderá atuar para a manutenção da UEG no município, levando em consideração que a instituição é vinculada ao Estado e não ao município de Itapuranga, Paulinho? Lucas, nós precisamos trabalhar isso com muita postura. A UEG de Itapuranga está sendo uma discussão, e foi uma discussão recentemente, eu acredito que até mesmo foi uma discussão, digamos assim, entristecedora a gente falar, uma discussão eleitoreira. Nós precisamos traçar na prática toda essa defesa da UEG de forma precisa. Quando eu falo eleitoreira, porque eu vi pessoas fazerem uma defesa e ao mesmo tempo fez trabalho e demonstrou na prática algo negativo para a UEG. Nós sabemos que a UEG, eu vou usar um termo ruim, mas é verdade, sangraram a UEG e ela está morrendo aos poucos. E nós não podemos jogar essa responsabilidade para as pessoas, para que seja feito através de mobilização popular. Pelo contrário, nós temos que fazer diante da influência política que existe no Estado, Valdir. Nós precisamos chamar a responsabilidade, chamar para cima dos deputados a responsabilidade, deputados estaduais e o governo, e a gente trabalhar isso diante de um diálogo para que realmente tenha respeito e consideração com a nossa UEG, com o nosso município, para que nós não perdemos mais tantas coisas que nós já perdemos aqui no nosso município, que hoje nós temos aí a Conab, que é exemplo disso. E agora, será que nós vamos perder também o UEG por falta de empenho político? Que a gente sabe que é a influência política que resolve, os deputados ajudarem. O deputado não pode estar na nossa cidade apenas para pedir voto, para levar os votos de Itapuranga, e sim, na hora de tomar decisões como essa, é preciso trabalhar de forma precisa e verdadeira. Nós sabemos aí que a faculdade ela perdeu o campo, hoje ela faz parte de Goiás, né, professor Volteiro? E isso levou por quê? Porque deputados votaram ali a retirada de recursos tão importante para a nossa UEG, que hoje a gente sabe, que me corrija se eu estiver errado, são destinados 25% para a educação básica e mais 2,5% que era destinado para UEGs do Estado, e isso foi retirado através de votação. Não foi com esse compromisso, com esse compromisso que eu acredito que esses deputados foi nos municípios de voto. Nós temos que trazer a responsabilidade para eles e discutir. Vamos resolver a problemática da UEG de Itapuranga, buscar cursos imediatamente, porque também não adianta a gente mencionar cursos que estão lá no campo, que é Goiás. Nós precisamos buscar aquilo que está um pouco mais distante e que realmente trará uma realidade diante do que precisa no nosso município, viu, professor Voltuíro? Que hoje a quantidade de pessoas que se formaram na UEG, não só do nosso município, mas de toda a regional, dos municípios vizinhos, é muito importante, e a gente não pode ver aquele prédio fechar as portas. Nós precisamos trabalhar, prefeito, deputados e governo, de forma muito precisa, junto à comunidade, trazer essa discussão rapidamente, para que não chegue até 2022 e dizer, olha, fechou. Não, nós não podemos esperar isso, viu, professor? Nós precisamos trabalhar de verdade, na prática, e parar de muita conversa fiada. Porque dizer que eu estou ajudando a UEG, mas ao mesmo tempo eu vou lá e voto contra a UEG, isso para mim não é ser parceiro. 8 horas e 6 minutos. Paulo, eu vou para a cidadania agora, candidato. O item 1 fala da implantação da Casa da Acolhida para mulheres vítimas de violência e de gênero, né? Então, que você falasse um pouco como será essa efetivação da Casa da Acolhida às mulheres vítimas de violência. A minha preocupação é muito grande, Valtuíro, quando a gente vê casos de mulheres violentadas e casos que às vezes
trouxe assim de forma muito, um noticiário muito ruim para o nosso município, de mulheres que às vezes, algumas têm até dificuldade de se expor, de fazer uma denúncia, mas quando faz uma denúncia, ou quando de fato é violentada, ela tem ali um medo muito grande, né, da represária do marido, que a situação ainda fica mais difícil. Então a mulher que foi violentada, que foi espancada, que teve ali um desentendimento terrível dentro do ambiente familiar com o esposo, imagina, ela vem, faz os procedimentos, ela faz ali o atendimento hospitalar, ela é apresentada à delegacia, mas e depois? Como que essa mulher é vista? Como que alguém acompanha ela em casa? Então essa casa da acolhida precisa existir. E nós temos hoje, talvez, a condição de recuperar um prédio ali, um prédio histórico, próximo do Detran, o casarão, para que a gente possa utilizá-lo, discutindo isso com a população, com algumas pessoas. E nós criamos essa ideia de que é importante dar essa condição, esse respaldo, para que a mulher seja não só assistida lá na hora da denúncia, mas que ela possa ter dias ali até ela reestruturar e procurar um novo ambiente, para que ela possa, de forma, tocar a sua vida de forma natural, sem ter que conviver no dia seguinte com aquela pessoa que violentou, que tratou ela de forma violenta. 8 e 8, Divino? Vamos lá, candidato, eu ainda persisto no tema educação e cultura. Falei do meio ambiente, falamos da infraestrutura no início do programa, agora eu estou no tema educação e cultura. Aqui tem no item 14º, isso mesmo. Vamos lá, está aqui, reforma, ampliação e modernização da biblioteca municipal e uma criação de um sistema de rede de bibliotecas municipais. Vamos no primeiro ponto. Reforma. Pelo que sabemos, a reforma acabou de ser feita. Ampliação, em que sentido seria essa ampliação da biblioteca municipal? Porque se for a ampliação no sentido físico, predial, nós sabemos que a nossa biblioteca ela já está toda ocupada naquele prédio lá antigo, lá da região do Xixazão, que é a parte chamada velha da cidade de Itaporanga. Como se daria isso? Essa reforma já aconteceu, parece que está havendo um desconexo na propositura e com a realidade que já aconteceu recentemente até. E essa ampliação, como seria essa ampliação? Seria do prédio ou do acervo em si? Primeiro, Divino, eu quero fazer uma crítica aqui. A reforma não foi feita. Para mim foi feito passou um batom ali na biblioteca. Então isso é claro e evidente. E o plano de governo foi feito antes deles passarem esse batom. A gente precisa, quando a gente fala de reforma, a gente precisa fazer uma reforma de verdade. Não é uma reforma como está sendo feita o Hospital Municipal, como foi feita as pressas, a biblioteca. Então, nós queremos fazer uma reforma e a ampliação precisa ser feita. Nós não queremos tirar a biblioteca do Xixazão, é um local importante de permanecê-lo, mas nós precisamos também ampliar e trazer aqui para o Xixazinho, talvez na discussão que a gente vai trazer, junto com as pessoas, discutir de forma precisa, aqui para o espaço cultural. E ter essa interação da biblioteca precisa também informatizá-la de forma precisa e que às vezes as pessoas daqui do Xixazinho ela possa estar acompanhando monitorando, saber se aquele livro, aquele material que ele precisa está disponível na biblioteca do Xixazão. Isso é muito importante a gente fazer esse trabalho, deixando a biblioteca onde está e trazendo um espaço aqui no auditório. Então a gente no Cora Coralina. Então nós temos um espaço cultural aqui que pode ser explorado, ser usado ali de forma precisa, porque é o espaço da cultura, né? É o espaço para ser trabalhado isso, então, e também da parte educacional. E a gente quer buscar, através de parceria de grupos privados, né,
A gente sabe que eles patrocinam a doação de livros, né? Nós temos isso aí, entidades que realmente fazem esse trabalho, essa parceria com qualquer ação diante dessa criação da biblioteca. Nós sabemos disso e a gente quer ampliar essa biblioteca aqui no Xixazinho também. 8h11. Paulinho, nós estamos a 1 minuto e meio para encerrar, né, o tempo, mas agricultura familiar. Lá no item 5 você fala que será a parceria, vai ter uma parceria com máquinas, equipamentos aos produtores para infraestrutura no meio rural. Como será isso? Valtuíra, hoje nós temos que deixar esse discurso de que o meio rural, que vamos apresentar ao meio rural a proposta de estradas, mata-burro, ponte. Isso é o dever. Isso é algo que está na Constituição Federal. Nós precisamos dar essa segurança de que vai ter, de fato, o seu direito cumprido, que é da estrada, a condição de ir e vir. Mas nós precisamos fazer mais para essa agricultura familiar, para o homem do campo, que são hoje, eu quero dizer, são 3.000 empresas, muito importantes na nossa cidade, que nós temos que dar condições para eles. E isso nós temos que levar através de assistência técnica. Eu sei que o tempo está corrido, mas eu quero dar um exemplo. Nas minhas visitas no meio rural, eu deparei com um produtor tirando um bezerro, a vaca estava parindo, tirando um bezerro, amarrou a cordinha e tirando o bezerro, porque ele não tinha ali uma assistência técnica do órgão público, da prefeitura, não tem para onde recorrer. Ele fez o parto da criação sem muito conhecimento. Então nós precisamos trazer, valorizar esses pequenos produtores, essas pequenas empresas que tem no nosso município, de ser parceiro de verdade, ter uma assistência técnica com o veterinário, com o agrônomo, para que realmente a gente possa ter e aí fomentar a economia do nosso município e ter uma produtividade melhor a cada dia. E nós temos aí exemplo da Feira do Produtor às quinta-feira, que é uma agricultura familiar desenvolvida. Nós não vimos isso em outro município vizinho. Então, isso é muito importante a gente fortalecer através da Cooperaf. A Cooperaf, que ela faz um trabalho belíssimo com a agricultura familiar, com todo produtor do meio rural, tanto da bacia leiteira, quanto da fruticultura, da horticultura. Então, todas as áreas produtivas do meio rural precisa da parceria, precisa da assistência da prefeitura, precisa de ter ali um prefeito que comprometa de verdade e que não fique apenas na promessa. Estamos a exatos 3 minutos, candidato Paulinho e Mila, você tem 3 minutos para se dirigir à sociedade, para pedir o voto e conversar e suas considerações finais. Então, eu quero dizer a todo o povo de Itapuranga, para que faça uma grande reflexão, nós estamos aí diante de um projeto importante para a nossa cidade. Nós queremos fazer uma administração transparente, uma administração respeitosa. Eu, enquanto parlamentar, dei o exemplo de que é possível fazer um trabalho ético, um trabalho transparente, que é possível a gente levar e defender o direito da população. Sempre trabalhei em defesa da população. Eu quero levar esse trabalho ético, transparente e respeitoso para dentro da nossa prefeitura, com muita transparência mesmo. É isso que nós precisamos. E eu peço o seu voto. Eu peço que dia 15 de novembro vote Paulinho Mila e Paulo Horta, porque nós queremos uma Itapuranga melhor, nós queremos uma Itapuranga onde você possa ser ouvido, onde você de fato possa ser assistido. Nós estamos trabalhando com um projeto pé no chão, com de forma muito real, mas o que nós estamos esperando da nossa prefeitura, que nós, como eu disse anteriormente, nós vemos a prefeitura não como uma fonte de enriquecimento, mas sim uma fonte de recursos que precisa ser aplicado corretamente para as pessoas, que as pessoas sejam respeitadas nas unidades hospitalares, nas unidades básicas de saúde. Então nós queremos um trabalho humanizado na nossa cidade, que de fato faça toda a diferença. Então nós queremos fazer essa diferença. Mas para isso acontecer, professor Valtuir, eu preciso do voto do professor Valtuir, de toda a população de Itapuranga. É isso que eu peço. Vamos junto para esse novo desafio, para essa nova proposta por Itapuranga. Eu quero dizer também que, diante de tudo aquilo que a gente foi dito, nós estamos abertos, nosso plano de governo, quando a gente traçou metas e trabalhou, nós fomos procurar as entidades para descobrir o que é de fato prioridade. Nós iniciamos com a população um trabalho
que foi preciso para que a gente dê continuidade a partir do momento que a gente estiver lá como prefeito. Então, quero dizer, sonhamos com a Itapuranga, assim como você sonha com a Itapuranga bem gerida, bem administrada. Então, vote Paulinho e Mila e Paulo Horta. Nós sonhamos com a Itapuranga, onde todos realmente tenham vez e tenham voz, professor.